Olá, pessoal. Eu vou começar agora um trabalho que eu vou mostrar que o Milton Friedman fez um statement e nesse statement ele conseguiu ser reconhecido no mundo todo. Esse statement rolou a economia mundial. E eu vou mostrar que, por uma infelicidade, esse statement está errado. Apenas confirma a minha teoria, que nenhum economista ou contador conhece a teoria da partida dobrada. E por não conhecer a teoria da partida dobrada, não conhece contabilidade, não sabe o que é moeda e não sabe o que é inflação, qual a causa e como combater a inflação, evidentemente. Tá certo? Então, eu vou provar na minha palestra isso agora. Tá bem. Começar aqui, vou fazer uma arrumação e depois, então, falarei com vocês. Para isso, então, vou interromper a minha gravação. Meus amigos, então, o que eu falei antes, vamos a falar a respeito da afirmação contundente de Friedman. Ele deu muita fama, mas, infelizmente, ela está errada. Esta afirmação homenageou Friedman no mundo todo. Todo mundo repete esse statement. A inflação é sempre em toda parte um fenômeno monetário que surge de uma expansão mais rápida da quantidade de dinheiro do que na produção. Toda hora você vê gente repetindo. Era Paulo Guedes repetindo isso. O nosso Roberto Campos, o avô, repetia isso há muito tempo atrás, tá certo? E isso se tornou conhecido no mundo e ficou como se fosse uma verdade, uma teoria certa a respeito da origem da causa da inflação. E eu vou mostrar que isso não acontece. Newton Fried, a proferir statement simple, permitiu confirmar minha teoria estarrecedora. Os economistas e os contadores também praticamente não têm conhecimento da teoria da partida dobrada. Se tem, é muito superficial. E isso é incrivelmente muito perigoso. A grande maioria das crises financeiras no mundo podem ser atribuídas à falta desse conhecimento dos economistas que estão quase sempre apresentando diagnósticos e, consequentemente, apresentando estratégias inadequadas para combater essas crises. Por exemplo, o combate à inflação com a incorreta estratégia de juros altos, certo? Essa estratégia é inadequada
E, além disso, é extremamente destruidora de recursos financeiros, empregos e do crescimento econômico. E, consequentemente, alimenta o crescimento da dívida pública das economias assustadoramente. Olha, basta dizer o seguinte, que hoje em dia, né, no mundo, o mundo está preocupado com o crescimento da dívida. As dívidas dos países só fazem aumentar, aumenta cada vez mais. E, obviamente, um dos motivos do aumento da dívida está o aumento da taxa de juros. E aumento gigantesco de taxa de juros, como é o Brasil, que alcança taxas de juros reais médias campeã do mundo. É um absurdo o que acontece com a taxa de juros. Isso, evidentemente, vai levar à dívida pública do Brasil. Tá certo? E quanto mais eleva a dívida pública do Brasil, mais provoca inflação e mais eles aumentam a taxa de juros para combater a inflação que é alta. Muito bem. Vamos agora, né? Vamos agora fazer uma análise do statement do Friedman. Vamos tratar um pouco da análise do statement do Friedman. Assim como dizia Roberto Campos Avô, que a inflação é resultado e que é a causa da expansão monetária, repetindo o Friedman, o que significa concordar com o statement dele, eu digo discordando de ambos, que a expansão monetária não é espontânea. Ela atende à demanda dos agentes econômicos, empresários, sistema financeiro, investidores, governo, etc. E, portanto, a causa da inflação é a demanda agregada, que naturalmente se desenvolve com a expansão monetária e não, e não a expansão monetária. Se a expansão monetária não for suficiente para acompanhar para e passo o desenvolvimento da demanda agregada, poderá ocorrer problemas de liquidez financeira, o que poderá ser pior para a economia do que o excesso de expansão monetária. A crise financeira 2007-2008 provou que a expansão monetária espontânea, o QE, apesar do volume astronômico das emissões, não provocou, como esperado, inflação mais alta e ainda inflação alta e ainda baixou os juros. Na realidade, o resultado dessa missão espontânea QE, por que eu digo espontânea? Porque foi tomada de decisão do governo. O governo tomou a decisão e soltou. Ele não foi a demanda que exigiu mais recursos. Simplesmente o governo disse: olha, vou resolver o problema das nações, né, das empresas, estão aí à beira da falência se eu não fizer alguma coisa. E despejou trilhões de dólares na economia. Na realidade, o resultado dessa missão espontânea é que o I foi mais de uma década de inflação de juros baixos nos Estados Unidos. Vocês lembram bem que em 2007, 2008, né? Com a verdadeira avalanche de dinheiro que ocorreu na economia, a inflação começou a correr frouxa, baixa, muito baixa, e os juros mais baixos ainda. Inclusive, no continente europeu, muitos países tiveram que adotar a taxa de juros negativa. Então, a conclusão que eu tenho é o seguinte: Milton Friedman e Roberto Campos Avô não entenderam o que era inflação e a sua causa. Provavelmente, eles deram uma grande contribuição para as crises financeiras, recessões, taxas irrisórias de crescimento econômico, crescimento sustentável da dívida pública, etc. Ora, meu amigo, se eles estão dizendo que a causa
da inflação e expansão monetária, a política da taxa de juros alta está baseada nisso. Então, ela, de juros altos, ela está voltada para combater o quê? A expansão monetária. E isso é impossível uma política monetária combater a inflação. E pode combater a inflação é uma política fiscal e não uma política monetária. Então, isso deu tremendos prejuízos. No Brasil, foi um absurdo prejuízo. O ano repassado, o ano atrasado, foram 600 bilhões a despesas financeiras, provocada pelo aumento da taxa de juros. O ano passado, 2023, foram 920 bilhões aproximadamente a despesas financeiras relativas ao aumento da taxa de juros. Absurdo. O que está acontecendo? Está havendo uma brutal transferência de renda de pessoas que não podem, pela sua falta de renda e capacidade técnica, enfrentar a inflação, não sabem também enfrentar a inflação. E os senhores investidores, banqueiros, sistema financeiro como um todo, sabem aproveitar disso. Então, eles são extremamente beneficiários disso, sim, senhor. Tá certo? Muito bem. Milton Friedman e Roberto Campos devem ser homenageados a todo instante como Roberto Campos Neto, que já foi considerado, acho que 2 ou 3 vezes, como o melhor presidente de Banco Central do mundo. Por quê? Eu acho que foi pela condição necessária, botar a taxa de juros, ao, conseguir que a taxa de juros reais do país seja a maior do mundo. E ele fez isso umas 3 ou 4 vezes também. Bom, dito isso, eu digo, na realidade, essa conclusão que eu estou fazendo aí, existe. Não, o Milton Friedman e o Roberto Campos, nós vamos ver mais adiante, o Roberto Campos, nós vamos ver claramente que o Roberto Campos está refletindo a batalha de sempre e eterna entre os governistas e a iniciativa privada pelo controle do dinheiro. Isso está entre as causas dessas teorias errôneas e incompreensíveis. E nada melhor para exemplificar o que fala Roberto Campos sobre o assunto do que o vídeo a seguir. E a subcultura que dirige? Se perguntava por quê? Prestemos atenção que o Roberto vai mostrar que ele é extremamente tendencioso, que ele quer colocar a responsabilidade pela inflação no Brasil no governo, dizendo que a expansão monetária é a causa e que, portanto, se é a expansão monetária, o aumento de preço é apenas um resultado, não tem nada a ver com isso. Então, portanto, nós devemos cobrar o governo pelo controle da inflação. Por vez, claramente, altamente tendenciosa essa fala do Roberto Campos. E errônea, além disso. Subcultura anti-empresarial é perceptível no plano cruzado, aquelas punições a empresários, põe na cadeia quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preço. Não é. Alta de preço é o resultado. Inflação é expansão monetária. Vocês veem daí. E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preço, então o culpado é o empresário que faz a alta de preço. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança. Aí, veja vocês, ele está falando isso tendenciosamente. E vai dizer coisa aí que é exatamente ao contrário do que vai acontecer. Ou ele vai concordar comigo. Se a causa da inflação não é a expansão monetária,
é aceleração da demanda agregada. A demanda agregada faz parte do governo e iniciativa privada. Então, não é só do governo. A iniciativa privada faz parte, e é a maior parte. Ela é responsável por pressionar a alta do preço. E quem faz a alta do preço são os empresários. Então, eles são beneficiados. Não tem jeito, Roberto Campos. Eles são empresários e eles têm interesse em aumentar a inflação. O sistema financeiro é pior ainda. O sistema financeiro tem interesse em aumentar a inflação, porque ganha com ela, e cobra juros, e cada vez juros mais altos. E quando chega a um determinado ponto que eles começam a ter problema com inadimplência, por exemplo, eles lutam para combater a inflação. Mas o combate da inflação por eles é sempre feito, não por eles, que eles sozinhos. A estratégia que eles apoiam no governo é a estratégia do combate da inflação com taxa de juros alta. E, na realidade, eles vão ganhar novamente. Ganharam na subida da inflação e vão ganhar na descida da inflação, se é que desce. E a prova disso é o seguinte: não tem sucesso. Nunca houve sucesso nesta política e sempre estão repetindo. É o caso de dizer por quê. Isso é insanidade. Você fazer as mesmas coisas e esperar que tenha um resultado melhor. Ora, não é possível isso. Então, na minha opinião, duas coisas. Os economistas, de uma maneira geral, são ignorantes a respeito da teoria da partida dobrada. E são facilmente convencidos pelos que sabem disso. Sabe que a inflação não é responsabilidade total do governo. A inflação, a maior parte é da iniciativa privada e do sistema financeiro, que são os ganhadores. Se eles são ganhadores, por que eles vão ficar contra? Aí que se precisa de um governo forte, um governo democrático forte, que estabeleça a política que seja a ideal, que seja a correta, e procure balancear os ganhos e perdas de uma política monetária, tá certo? E isso nós não vemos. Ok, pessoal, vamos lá. Da definição, cria uma cultura anti-empresarial. Hoje existe no Brasil uma cultura anti-empresarial. Eu acho isso gravíssimo. E ainda tem outra coisa que eu gostaria de dizer aqui para o Roberto Campos, ou para quem concorda com ele, não é? Eu me apresento agora como se fosse um anti, de uma cultura anti-empresarial. Não sou. Eu sou a favor do empresário, não existe possibilidade de ser diferente, e sou a favor do lucro. O lucro é extremamente incentivador, o lucro incentiva as inovações, o lucro incentiva o crescimento econômico. Então, eu não sou contra o lucro, mas eu tenho que, como profissional, dizer como é que eu vejo e o que é que acontece com a economia. E eu vejo dessa maneira. A economia, o lucro, a inflação é responsabilidade, sim, parcela do governo e iniciativa privada, que tem mais vantagem nessa iniciativa privada. Porque na demanda agregada, a demanda agregada faz parte a iniciativa privada e o governo. E no combate à inflação, ganha a iniciativa privada, que é o sistema financeiro. Também. Tá certo? Pois é. Vamos adiante. Porque dos vários que temos por aí, o operário, o funcionário, o missionário, o realmente importante é o empresário. Operários todos podemos ser. Funcionários todos queremos ser. Missionários são úteis, mas eles falam na vida do além-túmulo e nós queremos a vida corrente. O mínimo da sociedade é o empresário. Isso é um recurso natural raríssimo. Isso tem que ver com a terra. Olha, podemos parar aqui, porque para o nosso objetivo, esse vídeo até aí já chegou. Daí em diante vai ter outro tipo de conversa que não nos interessa mais. Quer dizer, não faz parte dos objetivos que eu estou querendo nesse vídeo. Tá certo? Outra coisa importante que eu gostaria de dizer ao senhor
Roberto Campos, quando eu falo Roberto Campos, eu sei que ele já foi, mas são seguidores do Roberto Campos, né? É que não se, não se pode classificar alguém de anti-empresário quando, na realidade, esse alguém está estudando a economia, olhando como ela age e procurando colocar corretamente quais são os efeitos da política monetária, os efeitos do lucro, os efeitos da inflação e etc. Tá bom? Eu agradeço aí e espero contar com vocês em um novo vídeo. Um abraço bem grande, tchau.